Sabe aquela xícara de café que para tanta gente é quase um ritual diário? Pois é, por trás dela tem uma história e que história! Hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo do café arábica, o grão que é a cara do Brasil e um dos mais queridos do mundo inteiro. Pois é, essa pergunta que parece super simples, na verdade abre as portas para uma jornada incrível. Uma viagem que começa lá na África, com lendas antigas, e chega até as enormes plantações que hoje ditam regras na economia e, claro, no nosso paladar. Então, vamos nessa! Para a gente começar a entender essa história, primeiro é bom ter uma ideia do cenário geral. O mundo do café basicamente se divide em duas grandes espécies. E como dá para ver aqui, a Coffea arábica, ou só arábica mesmo, representa mais da metade de todo o café produzido no planeta. É o grão preferido pela sua qualidade e pela riqueza de sabor. E olha, quando o assunto é café arábica, não tem jeito, né? Um país vem na nossa cabeça na hora. Vamos entender o papel gigantesco do Brasil nessa história toda. Parem para pensar nesse número, 45%. Quase metade de todo o café arábica que se bebe no mundo vem daqui, do Brasil. Isso não só coloca a gente como o maior produtor, mas também como uma peça fundamental que define o ritmo de todo o mercado global. É muita coisa. Mas, beleza. De onde veio tudo isso? A história do café é tão rica quanto o sabor dele. E tudo começa com uma lenda bem curiosa, por sinal. Diz a lenda que, lá nas montanhas da Etiópia, um pastor chamado Caldi percebeu que suas cabras ficavam elétricas, cheias de energia, depois de comer uns frutinhos vermelhos de um arbusto. Um monge da região ficou curioso, pegou esses frutos e fez uma bebida que o ajudava a ficar acordado nas longas horas de oração. E assim, de forma bem inusitada, teria nascido a lenda do café. Então, da Etiópia, o café começou a viajar. Primeiro, foi cultivado no Iêmen, depois se espalhou pelo mundo árabe. Chegou com tudo na Europa e, finalmente, em 1727, as primeiras mudinhas e sementes desembarcaram no Pará, trazidas da Guiana Francesa. Era só o comecinho da saga do café aqui no Brasil. Ok, agora que a gente já viajou na história, vamos para uma parte um pouco mais técnica. É fundamental entender a diferença entre o arábica e a outra grande espécie, a canephora, que a gente conhece mais como robusta ou, aqui no Brasil, também como conilon. Olha que interessante quando a gente coloca os dois lado a lado. O arábica ele tem um sabor bem mais complexo, mais adocicado, ele tem quase o dobro de açúcar do robusta. Já o robusta, por outro lado, tem o dobro de cafeína, o que dá para ele aquele sabor mais amargo, mais intenso, sabe? E claro, essa diferença toda de qualidade reflete direto no preço. O arábica é bem mais valorizado no mercado. Então, para resumir a ópera, o arábica é o queridinho pela sua complexidade, pela doçura, pela suavidade. Já o robusta é o cara da força, do amargor e da cafeína em dobro. É por isso que ele é muito usado em blends, para dar mais potência para a bebida ou na produção de café solúvel. Sabendo de tudo isso, fica bem mais fácil olhar para a embalagem de café no supermercado e entender o que ela está querendo dizer, né? Vamos decifrar alguns desses termos que a gente sempre vê por aí. Quando um pacote diz 100% arábica, o negócio é bem direto, é pureza total. Ali dentro não tem nenhuma mistura com grãos de robusta. É basicamente uma garantia de que se está levando para casa um café focado no que o arábica tem de melhor em sabor e aroma. Agora, se 100% arábica já é bom, o termo café especial sobe ainda mais o nível. Estamos falando de cafés 100% arábica que passam por uma avaliação sensorial super rigorosa, com provadores certificados e tiram a nota acima de 80. São grãos que de verdade se destacam por um sabor e um aroma excepcionais, sem defeito nenhum. E o arábica brasileiro, qual é a dele nessa história? Bom, o perfil clássico do nosso café é justamente o que fez ele ficar famoso no mundo todo. É um café equilibrado, com acidez baixa, muito suave. As notas mais comuns que a gente sente são de chocolate, caramelo, nozes, aquele sabor que abraça, sabe? Que agrada a maioria das pessoas. Dentro da grande espécie arábica, existem várias raças diferentes da planta, por assim dizer. A gente chama de cultivares. E aqui no Brasil, duas delas são as grandes estrelas, a base da nossa produção. A primeira é a Mundo Novo. É uma planta alta, de frutos vermelhos, que produz muito bem e se adaptou que é uma beleza ao nosso clima. O resultado na xícara? Uma bebida doce, marcante, que reforça aquelas notas clássicas de caramelo e chocolate que são a assinatura do café brasileiro. A segunda é a catuai. Ela pode ter tanto o fruto vermelho quanto o amarelo. É uma planta mais baixinha, o que ajuda bastante na hora da colheita, sabe? O sabor dela já é mais suave, adocicado, também com aquele toque de caramelo, mas muitas vezes com uma nota curiosa de banana.
Juntas, Mundo Novo e Catuai são a dupla dinâmica que define o padrão do nosso arábica. Certo, essa produção gigantesca e de alta qualidade, obviamente, tem um impacto global enorme. Mas a pergunta é, para onde vai todo esse café que a gente produz? É só bater o olho nos números para entender o tamanho da demanda lá fora. Os Estados Unidos estão na liderança, comprando mais de US$ 1 bilhão. Logo atrás vem a Alemanha e depois a Bélgica. Esses dados só provam como o nosso café é vital para a economia do país e, ao mesmo tempo, uma bebida essencial para o mundo inteiro. E aí a gente para pensar. Da linda das cabras dançantes até os bilhões de dólares em exportação, a jornada do café arábica do Brasil é simplesmente extraordinária. Mas o futuro, ele já está sendo servido e vem com novos desafios e, claro, novos sabores. A indústria corre atrás de cultivares mais resistentes às mudanças do clima. Os produtores estão inovando com fermentações que criam sabores totalmente novos, mais exóticos. E quem consome o café está cada vez mais querendo saber a história por trás da xícara, pedindo rastreabilidade, sustentabilidade. Então fica a pergunta no ar: com tanta coisa mudando, qual será o próximo capítulo para o café mais querido do mundo?